IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma excelente tarde de quarta-feira e também um ótimo começo de ano de 2015 a quem nos assiste, a quem acompanha a programação da TV Floripa. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis toda quarta-feira, nesse horário, e também temos reprise às 11 da noite. Estamos começando a programação falando sobre renovação da consciência, um ótimo tema para começarmos bem o ano, com renovações. Hoje o nosso convidado é o professor Samir Moraes. O professor Samir, ele é formado na área de matemática, tem mestrado em desenvolvimento sustentável e atua profissionalmente na área de projetos ambientais. Hoje a nossa temática, a respeito da renovação da consciência, é uma alegria, é uma satisfação conversar com você sobre esse e outros assuntos. Seja bem-vindo aqui novamente à TV, professor. Da mesma forma, Eliane, uma boa tarde aos telespectadores, é um prazer estar aqui novamente. Antes de falarmos a respeito da renovação da consciência, aos telespectadores e internautas que nos acompanham e que queiram conhecer um pouco mais sobre o IIPC, poderia esclarecer para nós o que é o IIPC, do que se trata, seus objetivos, suas atividades? Claro. O IIPC é uma instituição de educação e pesquisa que se propõe a estudar as questões existenciais de uma maneira inovadora, Como instituição, ela é totalmente independente, sem fins lucrativos, é reconhecida como de utilidade pública federal, E nos seus objetivos, para desenvolver seus objetivos, ela promove cursos, palestras, eventos, congressos e também o estímulo à publicação de livros e publicações diversas afins ao tema, Essa instituição usa um paradigma inovador chamado paradigma conscienciológico, ou seja, ele traz uma visão inédita de como trabalhar as questões existenciais de uma maneira mais, digamos, mais técnica, mais pragmática, a gente deixando um pouco de lado aqueles vieses religiosos, místicos, ou esotéricos ou coisa parecida, tá bem? É o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, além da projeção da consciência, que outros fenômenos, o que mais estuda? Claro, o IPC, na verdade, ele usa o fenômeno da projetabilidade ou da projeção da consciência, um fenômeno parapsíquico, ou seja, além dos 5 sentidos físicos, como fenômeno de entrada, por ter características muito próprias de ser autocomprobatório. A pessoa que, por exemplo, se vê projetada lucidamente fora do corpo, ela já tem os seus próprios referenciais para fazer as suas reciclagens. Então o IPC usa esse fenômeno como um fenômeno de entrada, mas existe uma centena de fenômenos paranormais, digamos assim, e todos eles acabam sendo alvo desse trabalho. A renovação da consciência também faz parte, então, dessas pesquisas? A renovação da consciência parece ser a consequência desse trabalho todo, Digamos assim, o IPC não se propõe diretamente, nos seus primórdios, não se direcionou naturalmente, Eliane, à renovação consciencial. Na verdade, o IPC nasceu a partir das evidências da existência da projetabilidade física, Ou seja, da pessoa se ver fora do corpo num determinado momento e no momento seguinte ela está novamente acoplada dentro do corpo, E isso nos mostra que não Sim. existe a morte, como as Exatamente. pessoas costumam entender, Exatamente. Aí, a partir do momento que você começa a exercitar o fenômeno com lucidez, fica notório o quê? Que a gente vive além do corpo físico, A partir desse viés,
desse ponto, a gente começa a perceber então que há algo a ser estudado que extrapola a condição da personalidade humana, entende? Aquelas perguntas, né? O que viemos fazer aqui, Isso. para onde vamos, de onde viemos? Que os filósofos, as religiões, né, e todo o conhecimento oculto tentou fazer na história humana, né? Quando a gente se depara nessa condição, a gente percebe que a gente é algo mais então que a personalidade humana, e então a gente no IPC e no paradigma conscienciológico, a gente determinou esse foco pensante, a gente além da condição física como uma consciência, né? Então, quando a gente fala de renovação consciencial, a gente está mexendo com esse material, né? Esse material que não é só físico, que não está só contido aqui no indivíduo humano, é um material que está além dessa condição. E de que forma que a consciência pode se renovar, então? Bom, se a gente olhar as nossas características pessoais, a gente vai ver que a gente tem traços de temperamento, tem traços de personalidade. Todo mundo, fazendo um pequeno exercício, por simples que seja, consegue, um autoexercício, consegue perceber que tem aspectos muito bem definidos, né? Enquanto outros aspectos eles não são tão desenvolvidos, ou até muitas vezes a gente chama de defeitos, né? São aspectos que quando eu chego ali eu erro, né? Então isso apenas num viés pela ótica humana, né? Quando a gente fala da consciência, a gente é levado a crer, a aceitar como hipótese que esse material do temperamento, ele está além da condição humana também, ele vai com a consciência. Então ele viria de outras vidas, são Isso. Traços que a gente traz, não só dessa existência. Exatamente, eles seriam assim, o resultado de muitas e muitas experiências acumuladas, né? E esses traços então, esse conjunto de traços bons e ruins, digamos assim, compõe o nosso eu hoje, né? O nosso centro pensante, né? E esses traços mais difíceis, os traços que nos colocam para trás, que atrasam a evolução, a superação desses traços tem relação com a renovação? Total, total. Porque, novamente voltando, se a gente pegar um indivíduo humano, ele então identifica com facilidade o que ele faz bem e o que ele não faz bem, né? E aí, por exemplo, as próprias ciências humanas tradicionais já trazem terapias, muito material para trabalhar com isso, né? A própria psicologia e assim por diante. O que a gente está querendo dizer com a renovação consciencial é que, sendo na condição humana, ou a pessoa já se vendo como uma consciência, ela possui uma força, ela possui tudo em si, né, que é necessário para ela promover a renovação desses aspectos ruins, para ela burilar essas manifestações, digamos assim, num padrão inferior ainda. Então todos nós podemos nos reciclar, podemos evoluir, todos temos o potencial para isso, não tem ninguém que diz assim, mas a renovação não é para mim, eu não consigo, não existe isso. A gente encontra no dia a dia, por exemplo, a pessoa que ela se auto-vitimiza muito, né? É assim, não, isso não é para mim, não, isso, não sou capaz de fazer isso, jamais eu conseguiria. Enquanto a gente encontra outras que dizem que tudo é possível para ela, né? E às vezes a pessoa tem uma condição muito inferior àquela que se vitimiza, e ela consegue alcançar todas as suas metas. Como isso é possível, né? Na verdade, a rigor, a gente percebe que a consciência, toda consciência tem a potencialidade dentro de si. Depende de como ela aprendeu a trabalhar, né? Existem duas hipóteses aí, ou ela não conhece esse poder, né? Ou ela não prioriza a utilização dele. Também por um fato das suas escolhas. Ou às vezes ela pode ter até ganhos secundários e se manter naquela condição. Isso, aí ela não prioriza, né? Claro. Ela ganha outras coisas, evoluir significa esforço, exige esforço, né? E aí ela está numa condição bem boa e ela não tem então a iniciativa, né? Agora, isso não anula a potencialidade que está ali. Claro. Né? Então, se pegarmos em linhas gerais, a renovação consciencial, ela é possível a todos. Né? Quem determina um momento, aí é a grande questão, é a própria consciência.
Claro. Professor Samir, e a respeito da renovação dos pensamentos, na Conscienciologia, os professores têm falado a respeito dos pensamentos, sentimentos e energias. Existe também essa renovação nesses 3 níveis? Necessariamente, né? A gente vê que quando a gente pensa alguma coisa, a gente tem sempre uma motivação junto com aquela ideia, e se a gente vai botar na prática, a gente tem também que botar uma energia, uma força, né? Que a gente diz, mas a gente usa essa expressão. Então, na verdade, os pensamentos, eles não subsistem por si só. Na verdade, todo pensamento está coligado, né? Tá em conjunção com um sentimento, um tipo de motivação e também a energia equivalente, né? De forma que a Conscienciologia, nós na Conscienciologia, a gente tem um neologismo chamado pensene, exatamente para conseguir definir melhor o que a gente faz quando pensa, né? Então a gente penseniza, né? A gente pega pequenas sílabas iniciais de cada palavra, o pensene, e tenta retratar então o que a gente faz quando a gente usa a capacidade de elaborar uma ideia e realizar uma ação, né? A renovação consciencial está diretamente ligada à qualidade da nossa pensenização, né? Eu dei o exemplo da pessoa que se auto-vitimiza, ela tem um pensamento padrão de auto-vitimização. Daquele outro otimista, empreendedor, ele também tem um tipo de padrão pensênico equivalente. E a pessoa que está nessa postura mais vitimizadora, até tem uma série de posturas, né, de pensamentos, pensenes, que são mais negativos, que colocam a pessoa para baixo, que a pessoa se deprecia, tem uma série de pensenes negativos, né? Esses pensenes todos, a pessoa, então, ela consegue, dentro das técnicas, dentro da autopesquisa, no que propõe a Conscienciologia, a pessoa consegue superar tudo isso? Consegue. Agora, a gente tem que ser realista. Ninguém muda da noite para o dia, né? Toda mudança intraconsciencial, ou seja, mudança profunda, não cosmética, superficial, exige esforço e tempo. Então é imprescindível que a consciência saiba disso. Ok. Temos agora um breve intervalo e na sequência vamos continuar a conversar com o professor Samir a respeito dessa renovação da consciência e também dos pensamentos, sentimentos e energias. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, telespectadores, internautas e amigos da TV Floripa, a emissora comunitária de Santa Catarina. Bem, estamos conversando com o professor Samir Moraes e o nosso assunto, a renovação da consciência, para iniciarmos bem o ano 2015, né, professor? Isso mesmo. Professor Samir, que atua em Florianópolis, Tubarão e Criciúma, né? Região. Um núcleo de, principalmente, Tubarão. Isso. Né? E hoje, um dia maravilhoso, aquelas praias maravilhosas lá de Imbituba, e está aqui conosco, né? Uma honra receber você aqui. Da mesma forma. Bom, professor, estávamos falando a respeito da renovação pensênica, os pensamentos, sentimentos e energias. Como é que acontece isso na prática? Como é que a pessoa pode se observar e mudar seus padrões, né, de pensamentos e assim por diante? Bom, a Conscienciologia oferece várias técnicas assim, para a pessoa aplicar e se conhecer um pouco melhor. Né? Mas sem entrar muito nas técnicas, me parece que, grosso modo, primeiro a pessoa tem que querer, ela tem que ter uma motivação para essa autoinvestigação. Né? Ou seja, ela tem que ter um tipo de desconforto na maneira que ela pensa, nos padrões que ela exercita hoje, para gerar essa motivação, então. Né? Com motivação a gente vai longe, Eliane. A questão é que a gente... sem a motivação a gente não prioriza aquilo que pode ser importante dentro dessa renovação que a gente fala. Os pensamentos, de uma forma geral, eles são repetitivos, né? Nós somos uma máquina de pensar, digamos assim. Lá, eu costumo dizer, lá em Imbituba, já que você falou, as pessoas perguntam assim, como é que é morar na beira da praia? Assim, olha, enferruja o fogão, enferruja a geladeira, mas só não enferruja o pensamento, porque a gente não para de pensar. Então, de certa forma, a gente repete muitos padrões, né? A gente nasceu, recebeu uma formação, né, social aqui, mesológica, e criou uma caixa de ressonância onde a gente recebe estímulo, processa e reproduz, né? E com o passar dos anos, a gente percebe que isso é muito repetitivo. Eu já domino todos os estímulos que me chegam, né? E mais ainda, eu poderia dizer até que, às vezes, o cidadão ele é um cidadão excelente, né? Ele cumpre todos os procedimentos éticos dentro do seu papel social, mas ele sente um vazio enorme dentro dele. E ele não consegue preencher esse vazio, sabe? Bom, dentro da Conscienciologia, a gente traz como uma hipótese muito grande, muito viável, essa questão de que são as lembranças que a gente traz de uma outra condição, a condição de estar no extrafísico. Antes de vir para essa vida. Antes ou depois, né? Sem o restringimento da questão física. Né? Quando a gente sente essa questão de não estar lastreado, né? De certa forma, com a estrutura biológica restringidora que é o corpo físico e as suas energias, parece evidente, isso a gente comprova nas projeções lúcidas, que tudo se amplia, você consegue ter uma visão mais macro do processo existencial. Né? Então imagine que dentro da hipótese da multiexistencialidade, nós trouxemos esses vestígios dentro de nós. Assim como nós temos muitos conhecidos aqui, muitos conhecidos deixamos nessas dimensões, né? E o vazio pode vir daí. E quando a pessoa detecta, ela percebe esse vazio, que falta alguma coisa, aparentemente quem vê de fora a vida dela está tudo certo, tudo acontecendo, ela tem um trabalho, ela tem um endereço, ela tem um veículo de locomoção e tudo mais, está tudo certinho na vida dela, mas ela não se sente bem. O que ela precisa renovar, o que ela precisa mudar, o que ela precisa de repente ir em busca? Pois na verdade, quando isso acontece com a pessoa, normalmente ela costuma preencher, né, ainda com atividades dentro dos valores sociais, consumir mais, ter um prazer momentâneo de relacionamento, sei lá, existem tantas coisas, né? Me parece que o que ela tem que perceber é levar a sério as questões existenciais, né? O que é a vida? Verdadeiramente, o que é a vida humana? O que a gente está fazendo aqui?
Por que eu nasci nesse contexto determinado? Por que eu tenho como meu grupo próximo essas pessoas, né? Por que eu tenho mais afinidade com aquela área, por que não com aquela? E por que a gente morre, né? Por que a gente é cíclico? Existe um porquê para isso tudo, né? Na natureza existe lógica, me parece que existe lógica em tudo que é manifesto, né? A partir do momento que ela leva a sério essas questões, ela pode chegar numa, digamos assim, num ponto onde ela vai perceber que só existe uma forma da gente avançar um pouco mais, ir além desse teto, né? Que seria a autoinvestigação, a autopesquisa, promover a autopesquisa, né? E essa autopesquisa parece que caminha junto com a pessoa a ajudar aos outros, né? Porque você foi falando, o que me ocorreu foi até algo que a gente conversou agora há pouco no intervalo, que é a questão da assistência, né? Do quanto quando as pessoas ajudam, elas se sentem, esse vazio fica um pouco preenchido, né? É bem lembrado isso, porque na verdade essa pessoa que sente o vazio, de repente ela vai encontrar o preenchimento do vazio, mesmo que por breves momentos, quando ela ajuda alguém, né? Isso dá um grande indício de que evolução tem a ver com assistencialidade, em ser útil ao meio onde está se manifestando, né? Então, a gente poderia, por analogia, pegando esse ponto, dizendo que evolução tem a ver, está diretamente relacionada à assistência, né? Parece que o sentido da vida é evoluir sempre, ad eternum, né? Em todas as condições, a consciência nunca para de evoluir, sempre há um estágio superior a ser alcançado, e nesse desenrolar, nesse desenvolvimento, ela tem que estar sempre distribuindo o que ela conseguiu capitalizar, né? E ela faz isso ajudando a tudo e a todos. E esse ajudar, essa assistência, a pessoa pode realizar independente da profissão, né, em que ela esteja colocada, independente de onde ela mora, camada social, não tem um pré-requisito, digamos assim, né? Não tem. E se a gente observar, isso já é um mecanismo natural, né? Quando a gente tenta fechar o que sabe, o que tem, o que possui e tenta não repartir, isso é uma ilusão temporária, porque veja a questão biológica, nem do corpo a gente é dono, a gente tem que distribuir o corpo, né? Então, na verdade, a natureza faz isso, ela possibilita a capitalização de um conhecimento, né, dentro de uma condição de um ego, de um centro pensante, mas isso vai ter que distribuir naturalmente, né? Agora, professor Samir, você falou bastante na entrevista a palavra motivação. Parece que a motivação é algo super importante nessa questão da renovação da consciência, né? E às vezes a pessoa está incomodada, insatisfeita consigo, com a sua condição, ela não necessariamente precisa mudar de endereço, mudar de trabalho. A mudança, ela é primeiro com ela mesma, então, pelo que você está falando, tem a questão da motivação e a mudança que parte interna, de dentro dela, não é? Tem de ser, necessariamente. Na verdade, o maior valor, o maior atributo que a consciência tem é a vontade, é a sua vontade. Ela tendo a vontade, essa vontade pode gerar uma motivação para. Agora note, muitas vezes a gente pode fazer uma renovação e ela é importante também dentro do seu habitat físico, por exemplo. Chega na sua casa, muda as cadeiras, os sofás, as camas de lugar, isso também é positivo. Mudar a sua aparência física, a maneira como se veste, se comporta, mudar os hábitos, né? De que forma eu vou substituir esse hábito que não é tão positivo por esse que é positivo. Eu vou deixar, por exemplo, de assistir a TV nesse período e vou começar a escrever sobre a minha vida. Então, várias mudanças ela pode promover que são importantes também, né? E isso é até usual, assim, as pessoas costumam fazer isso ao final do ano, normalmente, né, Eliane? Agora, são mudanças que a gente chama de cosméticas superficiais, porque na verdade a mudança, para ela ser definitiva, ela exige esforço e constância, foco, e ela exige então que a gente mexa nessas gavetas ocultas, né? Nesse quartinho escuro das coisas, onde ali só eu sei que esse quartinho existe, eu não participo a ninguém, e ali dentro
Então tem esses segredos, essas razões que fazem eu não avançar naqueles aspectos. Sem mexer aí, Eliane, a gente não avança efetivamente. É mexer naquilo que está estagnado, né, e fazer a vida andar, né? Isso aí. Agora, professor Samir, a respeito dos cursos, atividades do IPC, né, as pessoas que nos assistem aqui em Florianópolis, Criciúma, Blumenau, Tubarão, Joinville, várias outras cidades do país, até, né, em outros países também, tem, né, centros de estudos da Conscienciologia, as pessoas interessadas, né, que cursos que estão acontecendo, primeiramente aqui na região de Florianópolis. Claro, é bom frisar que, né, numa entrevista da TV Floripa a gente dá só alguns tópicos, né? A gente logicamente quer dividir experiência aqui com o telespectador e quer motivá-lo a fazer atividades um pouco mais aprofundadas a respeito desses temas tão importantes. O IPC aqui em Florianópolis, toda sexta-feira ele tem uma palestra gratuita, né? Você pode levar a sua família. Essa sexta-feira aqui no edifício Maxim, aqui na Rio Branco, a gente tem a palestra sobre autodefesa energética, como trabalhar com as energias, que foi um tópico que não deu tempo de falar hoje aqui, né, Eliane? Mas renovação consciencial se faz também com o esmero, com o trabalho com as energias pessoais, né? Então tem técnicas para trabalhar as energias, né? Na verdade tem técnica para tudo dentro da Conscienciologia, né? E o estado vibracional, por exemplo, o desenvolvimento do EV, a mobilização básica das energias, é condição sine qua non para a gente ganhar tempo, né? Dentro do tempo que a gente tem na vida intrafísica. Para otimizar, né, a evolução, né? Isso mesmo. E na palestra é trabalhado, essas técnicas são trabalhadas ao final da palestra, né, professor? São, toda palestra tem 15 minutos de prática energética ao final, né? Na verdade são práticas pelo enfoque conscienciológico, e é muito importante que a pessoa se faça presente e veja como é que então a abordagem das energias pelo enfoque conscienciológico, tá bem? A respeito ainda das energias, enquanto a palestra seria uma pequena amostra do que seria o trabalho com as energias, no dia 23, 24 e 25 de janeiro, anote aí, nós teremos um mega curso aqui que se propõe a trabalhar 40 manobras com as próprias energias, né? Terão mais ou menos 80 pessoas num grande salão, então a gente vai fazer uma prática, vai exercitar 40 manobras energéticas, além do estado vibracional e a mobilização básica que falamos. Para a pessoa dominar bem esse processo energético, né? Com o professor Mário Oliveira, que vem de Foz do Iguaçu, especialmente para esse curso, Exatamente, né? Exatamente. E a respeito do fenômeno projeciológico, como falamos aqui, ele é fundamental, ele foi o fenômeno precursor de todo esse trabalho da Conscienciologia e do desenvolvimento e divulgação dessas duas neociências, que é a projeciologia e a conscienciologia. Nós teremos dia 7 de fevereiro o início do curso CIP, que é o curso integrado de projeciologia, onde a gente aprende tecnicamente como realizar o fenômeno da projeção lúcida humana. Ok. Então, obrigada, professor, pelas informações, né, pelo conhecimento que você trouxe, nos motivando, então, a nos dedicarmos, a priorizarmos a renovação da consciência. Agradeço mais uma vez estar aqui. E realmente a motivação é fundamental aí, Helena. Ok. Muito obrigado. Vocês estão convidados às palestras e cursos que nós falamos agora há pouco. E agradecemos aos internautas e telespectadores. E até a próxima quarta, em que falaremos a respeito da paz como priorização aí para o nosso ano, né, para a nossa vida. A paz, que é um tema tão importante cada vez mais. Obrigada, até a próxima. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.